Nós vamos iniciar então com um dos assuntos importantes, que é um assunto que hoje é pilar de produtividade na soja, principalmente em novas variedades, que nós vamos falar hoje bem forte sobre equilíbrio nutricional, né? Muito se falava aí em investimento, alto investimento, e depois, com essa fase de preço de soja e com as novas variedades e o que elas trazem nos estudos que nós fazemos, hoje está se falando mais em equilíbrio. O equilíbrio é muito mais capaz de trazer alta produtividade do que o investimento, sem medir retorno, sem saber o que a planta está precisando. Então nós vamos começar falando dos macros aqui, dos vilões que custam caro e como se pode trazer, né, retorno, benefício em soja, trabalhando com equilíbrio dos macronutrientes. Vamos começar aqui pelo fósforo, pessoal. Fósforo. E nós estamos na região ideal de falar de fósforo, porque aqui a soja cresce demais, né? Quase todas as variedades crescem demais, e é ideal falarmos de fósforo aqui, tá? Então nós trazemos aqui um estudo clássico, lá dos anos ainda de 70, 80 e 90, onde já tinha se feito um estudo de exportação de grãos, e era 14 pontos por tonelada que se usava naquela época para produzir soja. O comportamento das variedades mudou. Nós fizemos umas 6 variedades mais plantadas no Brasil, e trouxemos aqui 2, que foram as mais plantadas mesmo, que era Olimpo e Neo 790. Quando nós fomos medir esse fósforo na exportação de grãos, ainda do 14, nós tivemos uma redução de 14%, vindo para 11, né? 11,9, 12, 11 aqui. Ou seja, se nós trabalhássemos 14 pontos de fósforo para 80 sacas, seria 70 pontos para produzir soja. E agora, sabendo que é 14 a menos, poderia-se trabalhar menos que isso. Então nós continuamos, ainda trabalhamos 14 pontos para as áreas novas, áreas de abertura. Hoje trabalhamos muito em área de fronteira agrícola e continuamos trabalhando. E aí, quando for falar sobre isso, não era bom falar assim, o pessoal falou isso, o pessoal faz isso. Hoje nós fazemos isso, Rondônia são 40 mil hectares, agora vai para 50. Essas áreas aqui, o Neto está com regulado o fósforo esse ano, né, Neto? Com 80 pontos. Então, a coisa está acontecendo e está se provando cada vez mais. Ontem a gente discutia aqui, né, Evandro, sobre isso. Não estão conseguindo explicar por que estão trabalhando com menos fósforo e não está limitando a produtividade. O fósforo não está limitando. Tem uma resposta, a primeira resposta já está aqui, nas variedades. As variedades que nós estamos trabalhando hoje estão exigindo menos fósforo no grão. A exportação deu uma baixada. Então a primeira está aqui, tá? Por isso. E depois tem que estudar muito mais, né? Para ver o quanto esse fósforo reage nessas áreas baixas. Nas áreas baixas, fora o cerrado, fora o pessoal que planta em cerrado, áreas baixas, nós temos visto isso muito, que pouco fósforo, ou pouco não, o fósforo necessário, de acordo com o estudo da variedade, está respondendo muito bem, produzindo 80, 85 sacas em fazenda fechada. Mas tem um benefício, outro benefício disso, não é só produtividade. O benefício é para a planta. Como acontece isso? Quando você usa fósforo racionalizado, a planta deixa de alongar entre nó, em excesso. Com isso, produz mais nós, mais vagem por nó, mais grão por vagem e um pouco mais de peso. Então a explicação lógica para não fazer excesso de fósforo é isso na planta. Na fisiologia e na estrutura da planta funciona assim. E na economia funciona como? Vocês estão trabalhando excesso de fósforo em 30, 40 pontos e a gente chega trazendo isso para o racional. Imagina cortar, né, 30, 40 pontos de fósforo na área baixa e passar isso para o potássio, né, numa relação de potássio que hoje aumentou 20%. Quando a gente olhava o potássio também, nesse estudo clássico, tínhamos 22,5 de média. Agora, nas novas variedades, a que menos aumentou aqui, nós temos 25 na Olimpo, por tonelada, e 29 na Neo, trabalhando com a média de 25, 27 pontos. A notícia boa é que se nós aumentarmos 20% no potássio e trazermos o 14% no fósforo, ainda há economia de 2 sacas e meias por hectare, dependendo da região, produzindo mais, tá? Então, muitas vezes, pode lá estar produzindo 80 sacas, 78, eu produzo bem. Mas será que eu não podia fazer um afinamento? Trabalhar com 2 sacas e meio a menos por hectare e produzir até mais que isso? Isso tem que ser afinado, né? Afinado nos macros, principalmente eles que são caros. Falando de adubação aqui, fósforo e potássio,
E agora, trazendo para um outro macro aqui, um macro embora secundário, né, na literatura, o magnésio. E o magnésio hoje é um grande vilão também. Até mais do que trabalhar com fósforo e potássio. Até mais. Magnésio, no estudo clássico lá daquelas épocas, 2,2. Aqui, menos aumentou foi a Olimpo, trazendo para 4,4 quilos por tonelada. E a ANEL, mais de 5 quilos por tonelada de magnésio no grão. Isso só no grão medido. Porque a gente tem que saber isso, que é o que leva embora, né? A hora de fazer reposição nos talhões, temos que saber o que levou embora. E olha só, pessoal, isso aqui também está sendo amplamente discutido no Brasil. Todos os lugares, todos os polos, nós temos visto a deficiência de magnésio em soja hoje. E ele é um vilão também, participando do enchimento de grão, do peso de grão da soja, né? E nós temos visto isso. E como que resolve isso aqui de forma barata, né? Vocês já ouviram falar por aí que é calcário dolomítico que trabalha hoje, né? Não trabalha-se mais calcário calcítico. Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar dolomítico hoje, tem uma pegadinha aqui. Aqui só está a relação, viu? Para mostrar que relação não é mais problema. Relação não se fala mais nisso. As variedades estão trabalhando em 1,1, 1,2 de cálcio para magnésio. E quando a gente vai para o calcário, olha só. Até, acho que 2 anos, aí, 1 ano e meio, nós tínhamos a seguinte classificação de calcário. Calcário calcítico, menos de 5% de magnésio. Calcário magnesiano, 5 a 12. E calcário, para ser dolomítico, tinha que ser mais de 12%. Agora caiu essa classificação. Agora um calcário desse daqui, ó, vocês não estão vendo o número, mas esse é um calcário bem ruim, tá? Com 40 de PRNT, ele tem 28% de cálcio, de CaO. Mas ele tem apenas 6% de magnésio na composição. 6%. E ele é vendido como calcário dolomítico também. Então, inclusive, esse calcário foi aplicado lá em Roraima. Eu tive lá em Roraima e esse calcário tinha sido vendido lá para uma área de abertura. E não deu certo. Deu até um caso jurídico nesse calcário aqui. Então, falando de calcário dolomítico, olha como é que isso fica claro para as variedades hoje e quando se fala em milho, trabalhar com gesso. Aqui se trabalha menos até, mas pro lado Tocantins e Maranhão, trabalha-se muito mais gesso, tá? Pensando em fornecer cálcio e mais ainda no enxofre para as áreas de milho. Mas vamos olhar o calcário, como se deve olhar ele. Calcário sempre vai ser dolomítico hoje. Por quê? Porque se nós falarmos de um calcário bom, um dolomítico bom, ele vai ter 19, 20% de óxido de magnésio. É carbonato, tá? É só na descrição que vem aqui, MgO, tá bem? 20%. Todos os calcários ainda bom de magnésio vai ter 28 a 30 de cálcio. Então, se a gente pegar 30 de cálcio com 20 de magnésio, tá dando 1,5, né? 1,5 cobre todas as variedades novas. Todas de cálcio e magnésio. E ainda deixa o magnésio em alta suficiência. Então, nós devemos buscar o calcário por ponto de magnésio, não mais por dose. Porque se eu buscar qualquer calcário olhando apenas PRNT e por dose, para corrigir apenas saturação, nós não vamos enxergar o afinamento. Né? Nós vamos estar com, muitas vezes, saturação boa, mas pouco magnésio, bastante cálcio, ou pouco dos dois, se o calcário não for bom dos dois. Então nós temos que começar a olhar aqui, como aqui? Olhar magnésio no solo. Pegar o centimol que nós precisamos, passar ele para quilo, o ponto do magnésio que nós precisamos, e aí olhar o calcário. Qual é a concentração do calcário de magnésio? Nós vamos fazer sempre a conta pelo magnésio hoje. Porque o calcário sempre vai colocar mais cálcio. Por mais que seja um bom dolomítico, ele vai colocar mais cálcio que o magnésio. 1,5 vezes, pelo menos. Então, não, por isso que hoje é assim, é calcário dolomítico e não devemos nos preocupar. Se usando dolomítico nas áreas lá, do Maranhão e Piauí, ainda quando está seco, não, quando está seco não, né? Todo ano é seco, já falta magnésio. E aqui também em Rondônia temos visto isso, aqui um pouco no Mato Grosso também faltando. Imagina eu misturar um calcário dolomítico ruim com calcítico e aplicar na área. Aí eu deixar um cálcio bem alto, 5 para 1, 6 para 1, agora falando em relação só para enxergar, tá? E eu manter aquele 6, 9 de magnésio na área. Onde hoje tem que trabalhar com 25 no solo. Tem que calcular 35 na caneta, 40 de magnésio para atingir o 25, né? Isso não reage tão fácil. Então, pensando hoje em magnésio dobrado, assim como a planta está mostrando, não é uma opinião, é a planta que está mostrando. Se a gente for dobrar o que nós tínhamos antigamente em CTC, que era 9, 10, 12 era bom, hoje temos que ficar com 23, 24. A boa notícia é que se trabalhar com o calcário certo, com o ponto certo, a dose não é tão alta. Porque eu estou buscando magnésio e não dose de calcário. Então,
Então hoje você falar, eu apliquei 15 toneladas de calcário. Eu não sei o que quer dizer bem ainda. Qual a concentração? Qual o PRNT? PRNT também é importante, mais importante ainda, a concentração que vai ter de magnésio para atender a demanda da área. Tá bem? Só que então, finalizando os macros, que hoje a mudança, a grande mudança nas variedades se deu em fósforo, uma redução pequena, o potássio, um aumento de 20% na demanda, e o magnésio, né, quase dobrado. O magnésio deu quase 100% de média, né? Aqui nós temos outro calcário aqui do Mato Grosso. Aqui geralmente procuramos um calcário também com teor alto de magnésio, várias análises aqui mostrando isso. Aqui nós temos um outro calcário, agora com o pedágio na 364, vai ficar quase impossível buscar calcário aqui, cadê o Vandré 100? Buscar calcário aqui para Porto Velho vai ficar meio difícil, né? Então nós temos um jeito de usar o calcário de Rondônia também, um jeito bom. Agora nós temos um calcário lá no capa zero, ó, que ele tem 16% de magnésio com 28% de cálcio e pelo menos 83% de PRNT. Se nós fizermos o cálculo por magnésio, vai ocupar um pouco a mais do calcário daqui. Onde é 6,5 vai 9. Mas para colocar esse magnésio no solo. Tá bem? Embora aqui lá o calcário é mais barato daí, né? Para chegar de lá, tá? E agora, pessoal, mudando um pouco de assunto, vamos falar da nutrição básica de folha. Né? Hoje não, faz uns 6, 7 anos que a gente vê muito falar, né? Essas águas de batata aí, esses negócios aí não funcionam. E aí sempre que a gente vai fechar um novo negócio, vai numa fazenda, o produtor diz, mas vocês usam muito essas águas de batata? A gente fala, não, a gente usa só o básico, só o necessário, calculado para a planta, para as variedades mesmo. Né? A gente procura primeiro fazer uma base de solo muito boa, com fósforo no nível, potássio, magnésio, e depois a gente vai trabalhar a planta, tudo menos solo, menos o que vai planta, trabalhar o que resta na planta. Né? E aí a gente fez um trabalho muito interessante ano passado, um trabalho básico para provar isso. Esse trabalho foi em rede, Mato Grosso, Rondônia e Maranhão, onde nós empregamos exatamente a exportação de micronutrientes na soja para o grão, para ver quanto isso vale e quanto isso retorna. Então foi feito os experimentos, um completo, e depois nós fomos tirando cada nutriente, todos menos cada um, para ver quanto vale cada nutriente. E aí vem a pergunta, quanto vocês acham que a nutrição básica na soja, de micronutrientes, calculadinha para 80 sacas, quanto que ela coloca? Né? Qual que é a diferença disso? E aqui está uma boa resposta, sendo a média de Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. Olha só que legal. Onde nós fizemos a nutrição para 80 sacas, deu 84 sacas de média. Claro que isso tem um resquício de micros do solo, né? Tem um resquício. E o sistema também, o funcionamento do sistema manda nisso aqui, para ter passado 8 sacas. Mas olha que interessante, onde nós não aplicamos nada do lado, menos 8,45 sacas. Isso aqui, pessoal, é o básico, tá? Nós vamos falar isso aqui, cobre, zinco, manganês, metálicos, boro e comoni, cobalto, molibdênio e níquel, tá? Só tem umas formas especiais de colocar isso aqui para cada estado. Para o estado mais seco, trabalhar o boro na planta. Boro é 135 gramas por hectare trabalhado na planta, tá? E aí nós fizemos uma pergunta, mas quando o produtor nos perguntar quanto vale cada um desse aqui? E se eu tirar um, quanto eu perco, quanto vale e qual o retorno? Olha só que interessante, o boro é responsável por 2,3 sacas, o manganês 1,3, esse dado bateu com o dado nacional do professor Witt. Extração de cobre, 1,15. Extração de zinco. Esse zinco foi bem mais alto lá pro Maranhão e Piauí, porque lá deu seca e nós utilizamos o zinco no TS. Zinco é enraizador, precursor de ácido indolacético, né? Ele age como enraizador. Tá? E o comu, aqui não foi nem usado o comoni, foi usado apenas comu. Cobalto e molibdênio calculado 1 grama por saca para se aplicar aqui. Então ele foi responsável por 2,4. E ainda tem uma outra pergunta boa. A primeira legal é que a resposta são mais de 8 sacas, na nutrição básica calculada. E a segunda é quanto vale, quanto custa? Será que é muito caro fazer uma nutrição básica para retornar 8 sacas? Tá aqui o custo. Ó, boro meia aplicado no sulco, para ter maior aproveitamento, absorção pelas raízes, para ir na planta inteira. O que está o segredo dos 135 gramas por hectare? Comoni, colocamos o preço do comoni, porque este ano nós vamos usar os 3. MAP purificado, não está no experimento, mas tem que colocar na conta. Nós colocamos MAP na soja, como energia na veia. Tá? O cobalto molibdênio...
Cobre, zinco e manganês, complexado, aqui. Um produto, um manganês quilatizado, um cobre quilatizado e mais um óxido de zinco no TS. Tudo isso calculado por 1,5 saco no preço de 120, é quando nós fizemos a conta aqui. 120. Tá, hoje pode passar um pouco, ir para 1,7, mas é 1,7. R$ 178 por hectare, retornando 8,4 sacas. Aqui, nesse início é isso, nós não temos o tempo limitado, todos têm que aproveitar. Meu nome é Evandro, eu sou coordenador geral de solos nutrição da Máxima e gerente regional dos Polo Rondônia e Mato Grosso.